Fala galera, hoje nosso quarto vídeo aí sobre os vírus, na série dos vírus. Vamos falar hoje sobre os vírus animais, vírus que infectam as células animais, logicamente também os seres humanos. E aí de primeiro a gente já tem algumas diferenças básicas dos bacteriófagos. Os vírus animais também são chamados de zoovírus. E aquelas fases que a gente viu lá nos bacteriófagos, pelo menos no ciclo lítico, a gente tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, na penetração, o processo de entrada de um vírus ele é diferente. Também há diferença aí no processo de maturação e liberação do vírus quando ele está saindo. E também temos a presença de algumas enzimas nos vírus animais que não são encontrados nos bacteriófagos. Essas diferenças, pessoal, logicamente estão ligadas aí porque uma célula animal é uma célula eucariótica, diferente de uma célula procariótica. Então, o que acontece na dissorção? Não tem muita diferença aí dos bacteriófagos à dissorção. A diferença é claro, porque a gente não tem aquelas estruturas complexas que os bacteriófagos possuem, não possuem as fibras da cauda para poder fazer a dissorção. Aqui a gente tem dois vírus, um vírus não envelopado e um vírus envelopado. Eles possuem essas estruturas aqui, que também são glicoproteínas que saem da membrana plasmática desse vírus. Então ele vai usar essa estrutura aqui para se ligar ao receptor celular. E também nos vírus envelopados temos as estruturas de ligação, só que nesse caso a gente até já falou delas, que são as espículas. Se você não se lembra, volta aí no vídeo que você vai entender melhor, é o primeiro vídeo. Então vamos ter a ligação dessas estruturas aí nos receptores celulares. Agora chama a sua atenção para uma coisa importante da dissorção. Os receptores celulares, pessoal, eles estão relacionados com as características genéticas do próprio hospedeiro. Por exemplo, tomando esse vírus aqui. Eu disse que esses vírus não envelopados, eles possuem alguns receptores. Só que a gente tem muitos grupos diferentes de vírus. Esses receptores eles podem ser específicos para cada vírus. Tudo bem? E aí o que acontece? Se o hospedeiro não tiver o receptor específico, como é que esse vírus vai poder fazer a dissorção? Isso está relacionado aí com o processo de resistência. Se você, por exemplo, não tem um receptor que ocasionaria a ligação desse vírus aqui, você vai ser mais resistente do que quem tem. É importante também o conhecimento tanto dos receptores virais como dos celulares, porque está relacionado com a criação de novas drogas e também os chamados anticorpos monoclonais. O que esses caras fazem? Eles podem se ligar a esses receptores celulares ou até mesmo aos receptores virais para impedir que eles se liguem. A gente até já falou isso aqui em outro vídeo, lá no vídeo sobre os anticorpos, o processo chamado de neutralização do agente invasor. Se ainda não viu, dá uma clicada aí no link que você vai ter uma ideia melhor de como funciona. Mas aqui é simples. Olha só, o anticorpo se ligou aqui e não deixou o vírus ligar. Simples, certo? Então a gente tem uma grande possibilidade aí de desenvolver esses anticorpos, por exemplo, e outras drogas, conhecendo os receptores. Então, esse processo de adsorção é muito importante por isso. Mas continuando com o processo de infecção. Após a adsorção, temos o processo chamado de penetração. E aí, para os dois vírus que a gente já falou, a gente tem diferentes processos. No vírus que não é envelopado, ele utiliza de um processo chamado de pinocitose. O que é uma pinocitose? São invaginações que são formadas na membrana da célula. E essa invaginação ela pode formar vesículas. Normalmente a célula já faz isso, pessoal, para pegar os nutrientes e outras substâncias para levar para dentro da célula. E o vírus, então, ele pode utilizar dessas invaginações para poder entrar na célula. Tudo bem? Então, processo chamado de pinocitose para os vírus não envelopados. Já nos vírus envelopados, o processo é um pouco mais simples. É chamado de fusão.
Exatamente isso, é quando o envelope viral ele acaba se fundindo à membrana da célula e aí joga o capsídeo, o material proteico, dentro da célula. E a nossa próxima fase, pessoal, depois aí da penetração, é chamada de desnudamento. O desnudamento a gente não via lá nos bacteriófagos, porque ele já injetava diretamente o material genético na bactéria. Aqui nos vírus animais, temos essa fase, que é basicamente quando a gente tem a separação do material genético do vírus da sua proteção proteica, do seu envoltório proteico, porque no nosso caso aqui o nosso vírus é icosaédrico, então tem as proteínas que formam esse capsídeo. E aí a gente tem então essa separação por diversos mecanismos. A gente já viu aqui que houve essa separação, certo? Saiu o capsídeo dos vírus. Isso pode ocorrer de várias formas. Só voltando aqui para a gente verificar novamente. No caso dos vírus aqui que estão nas vesículas, a própria célula, certo? Como mecanismo de defesa, ela pode tentar aqui destruir todo o vírus de uma vez só. E aí acaba destruindo só o capsídeo e o material genético sai. Também o próprio vírus, ele mesmo, pode produzir enzimas para degradar esse capsídeo. E esse processo de fabricação dessas enzimas, de síntese dessas enzimas, ocorre logo após a infecção. Então, também temos esse mecanismo. Além desse, a própria célula possui aqui em seu citoplasma enzimas que podem também degradar os capsídeos, o material proteico. Então, são enzimas da célula. E o diferentão aí é um vírus chamado de poliovírus, que é um vírus, pessoal, que desde lá, a ancoragem, ele começa a degradação desse capsídeo. É chamado de poliovírus, utiliza esse mecanismo. Bem, no desnudamento também, pessoal, a gente tem aquele período chamado de eclipse, que a gente já falou lá no vídeo dos bacteriófagos, que é quando a gente não tem o vírus completo dentro da célula hospedeira. Outra informação que a gente já passou também anteriormente é que os vírus eles podem ter uma variabilidade grande também sobre o seu material genético, a estrutura do seu material genético. Pode ser fita dupla de DNA circular ou fita simples, RNA circular ou fita simples ou fita dupla. Enfim, isso a gente já falou antes. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que quando o vírus ele é de DNA e quando o vírus é de RNA, a gente vai ter diferença na nossa próxima fase, que é chamada de biossíntese. No caso dos vírus de DNA, pessoal, a replicação, na verdade, ocorre no núcleo da célula hospedeira. A grande exceção aí são os vírus chamados de poxvírus, que são vírus que têm esse processo de replicação no citoplasma. E já de antemão também, os vírus de RNA também têm essa replicação no citoplasma, exclusivamente no citoplasma. Então, iniciando aí com os vírus de DNA, biossíntese dos vírus de DNA. Em um primeiro momento, pessoal, a gente vai ter a ação de uma RNA polimerase, certo? Que é do hospedeiro. Essa RNA polimerase, ela vai realizar uma transcrição, obviamente, que é chamada de transcrição precoce. Isso porque os genes que estão aqui, que vão me gerar aqui o mRNA ou RNA mensageiro, certo? A gente vai ter a codificação de genes também chamados precoces. Isso porque também essa transcriptase, essa RNA polimerase, ela só lê uma parte do material genético do vírus, do DNA do vírus. Então, é transcrição precoce, que vem de gene precoce também. Após essa transcrição, pessoal, o que acontece? A gente vai ter, naturalmente, a tradução. Na tradução, é aquela fase quando a gente tem a produção de proteínas, tudo bem? E essas proteínas que foram geradas a partir desse fragmento aqui de mRNA,
elas vão fazer com que a gente tenha a replicação do material genético. Então, informação importante não esquecer. No caso dos vírus de DNA, a gente usa a RNA polimerase do hospedeiro, mas no processo de replicação são enzimas do vírus. Aí depois desse processo a gente vai ter uma segunda etapa, que recebe o nome aí de transcrição tardia, também por conta dos genes que estão presentes aqui, que são chamados de genes tardios, porque ocorre depois da precoce. Então, vai me gerar também uma fita de RNA. Esse RNA, pessoal, ele vai lá para o citoplasma, certo? Que é onde vai ocorrer a síntese das proteínas do capsídeo e algumas outras enzimas que o vírus utiliza, tudo bem? Então, vai ter lá também a sua tradução tardia e aí vão me gerar essas proteínas virais, proteínas do capsídeo e algumas outras. A nossa próxima fase, ela é chamada de maturação, que é quando a gente tem aqui a migração das proteínas que foram feitas lá no citoplasma, que foram sintetizadas no citoplasma, elas vão para o núcleo e vão se unir ao material genético, formando já aí o nosso capsídeo, nosso vírus completo. Então, o nosso vírus que foi recém-formado, ele vai ser transportado através do retículo endoplasmático lá para a membrana da célula. E aí a gente tem uma outra importante diferença. Agora já falando, certo, também dos vírus envelopados e não envelopados. Nos vírus que são envelopados, a gente tem um processo chamado de brotamento, que é quando o vírus ele vai saindo da célula, pessoal, ele pega parte da membrana plasmática da célula, certo? E vai como se fosse empurrando. Então essa membrana ela acaba aderindo ao próprio vírus e aí tem a saída. Nesse processo aí, geralmente a gente não tem a morte da célula. Geralmente ela sobrevive. E aí o outro processo, quando os vírus eles não são envelopados. Eles causam rupturas, pessoal, quando vão saindo da célula. E aí, geralmente, essa célula aqui, essa pobre célula, ela vai acabar sendo destruída. Certo? Esse é o processo, então, que a gente verifica para os vírus de DNA. São todas essas fases. Esses que a gente utilizou foram do Microbiologia, o Tortora, das páginas 382 a 387. Tudo bem? E aí, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aí logo o seu joinha. Não saia daí sem dar o seu joinha. Todas as redes sociais do canal, que são redes que você tem um acesso muito mais rápido para saber, por exemplo, quando tem um vídeo novo, estão todas aí na descrição do vídeo também. Se você tem alguma crítica, algum elogio, deixa aí no comentário também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão que tem aí embaixo. Eu agradeço então mais uma vez. Forte abraço para você e até a próxima.